você pode ter ainda outras dúvidas quanto ao processamento da revisão criminal. Madeira, e se o réu estiver foragido, ele pode entrar com a revisão criminal? Pode. Se o réu estiver foragido, ele pode entrar com a revisão criminal. Não se exige que ele esteja preso. Não se exige que ele esteja preso. Está claro isso? Eu vou insistir. Não se exige que o réu esteja preso. Não. Ele pode estar foragido e, mesmo assim, entrar com a revisão criminal. Ok? Tranquilo? Tem mais alguns aspectos que eu quero que você saiba ainda. Porque às vezes, não compensa entrar com a revisão criminal. Compensa entrar com um novo habeas corpus. Como é que é, Madeira? Tanto a revisão criminal quanto o habeas corpus servem para desconstituir a coisa julgada? Sim, mas depende. Depende do quê? Vamos entender isso. Preste atenção. No habeas corpus, eu não posso fazer um exame aprofundado de prova. Não. No habeas corpus, não cabe exame aprofundado de prova. E na revisão criminal? Na revisão criminal cabe. Sim, na revisão criminal cabe. Então veja, se o meu tema para desconstituir a coisa julgada for uma simples nulidade do processo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um habeas corpus. Qual é a vantagem do habeas corpus sobre a revisão criminal? Qual que é? No habeas corpus, eu posso pedir liminar. E na revisão criminal? O tema é super polêmico. Sim, eu pessoalmente acho que cabe tutela antecipada na revisão criminal. Eu pessoalmente acho. Mas a jurisprudência tem afastado isso. Então veja aqui. Essa é a grande vantagem do habeas corpus. Porque no habeas corpus é pacífico que cabe liminar. Na revisão criminal, o tema é polêmico. O tema é super polêmico. Portanto, guarde essa ideia. Se não demandar análise profunda de prova, melhor é o habeas corpus, porque nele eu posso pedir liminar. Mas, se demandar profunda análise de prova, então, melhor é a revisão criminal. Melhor é a revisão criminal. Está claro isso? Tudo bem? Ok? Veja, insisto, eu pessoalmente acho que cabe tutela antecipada na revisão criminal. É uma ação e eu antecipo os efeitos da tutela dela. Ok? Mas a jurisprudência não tem admitido isso. Não tem. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fechar aqui esse nosso primeiro bloco? Vamos lá? O que eu quero que você tenha fixado bem nesse bloco? Em primeiro lugar, cabe revisão criminal das sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Única exceção, sentença absolutória imprópria. Primeira coisa. Segunda coisa, quero que você guarde a ideia de que o réu, ele mesmo, pode promover a revisão criminal, mas precisa de advogado para arrazoar o seu pedido. Esta é a segunda coisa. Terceira coisa, se o réu faleceu, caberá aí ao cônjuge, ascendente, descendente ou ao irmão promover a revisão criminal, se quiserem, evidentemente. Ok? E, por final, guardem a ideia. Quando cabe a revisão criminal, quando tiver violação de lei penal, ou surgirem novas provas da inocência, ou surgir prova de que a condenação foi baseada em prova falsa. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, qualquer dúvida, mandem o seu e-mail para cá, provafinal@lfg.com.br. Encerramos agora o nosso primeiro bloco e vamos ao segundo bloco, que é
Pergunte ao Professor. Fique conosco. Até já! Muito bem, voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, eu vou responder perguntas de candidatos de todo o país. Mas antes disso, anote o nosso e-mail para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, provafinal@lfg.com.br. Ok? Muito bem. Nós vamos agora à primeira pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, quem pode propor a revisão criminal? Muito bem. É uma clássica pergunta de prova e é uma clássica dúvida dos alunos. Quem pode propor a revisão criminal? Note, como eu insisto nessa ideia, a revisão criminal ela é uma ação. Ela é uma ação. Em processo penal, ela se chama ação autônoma impugnativa. Ação autônoma impugnativa. Ok? Pois bem, e daí, quem pode propor a revisão criminal? Em primeiro lugar, precisamos saber que há necessidade de advogado. Sim, por conta do Estatuto da OAB, há necessidade de advogado. Ok? Mas, guarde essa ideia. O próprio preso ou a própria pessoa que foi condenada, ela pode pedir a revisão. Sim, ela pode pedir a revisão. E quem irá aí arrazoar esse pedido? O advogado. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então guarde essa ideia. O preso poderá ele mesmo propor a revisão criminal. Ok? Tranquilo? Vamos agora à segunda pergunta do Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, se o réu estiver morto, mesmo assim alguém pode promover a revisão criminal? Olha só, se o réu estiver morto. Se o réu estiver morto, mesmo assim, alguém poderá promover essa revisão criminal? Você já sabe a resposta, porque nós vimos isso no primeiro bloco. Sim, poderá sim haver a promoção da revisão criminal. Quem poderá fazer isso? CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Tudo bem? Tranquilo? Quero que guardem esta ideia. Esta ideia. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se alguém tiver falecido, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E o Ministério Público? O Ministério Público pode promover a revisão criminal? Olha, o tema é relativamente duvidoso, mas há um consenso muito grande de que o Ministério Público não pode promover a revisão criminal. Tudo bem? O MP não pode, ok? Dúvidas, senhores? Vamos continuar aqui. Vamos continuar sempre lembrando que, havendo dúvidas, provafinal@lfg.com.br. Nós vamos agora à nossa terceira pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, cabe liminar em revisão criminal? Cabe liminar em revisão criminal? Liminar, entendida aí pela pergunta do colega de uma maneira ampla. Liminar entendida como tutela de urgência, tanto do aspecto cautelar, quanto do aspecto da tutela antecipada. Madeira embaralhou tudo, embaralhou tudo. Você pode explicar isso melhor? Posso. Quem melhor explica isso, na verdade, é a doutrina do processo civil. Processo penal, essas tutelas de urgência não são muito bem delineadas. Mas vamos tentar traçar algumas regras aqui, só para entender. Então, primeiro, falemos um pouquinho de processo civil, para depois estender isso para o processo penal. Processo civil. O gênero é tutela de urgência. Das pessoas que melhor explicaram o tema, temos o professor Bedak, o professor Marinoni, o professor Cândido Dinamarco, para ficar apenas em 3. Professor Bedak, professor Marinoni, professor Dinamarco. Tutela de urgência é o gênero. E as espécies? Tutela